Deus lhe daria alguma coisa e logo em seguida ele pediria de volta? É a mensagem de hoje. Peço para você não pular esse vídeo. Fica comigo até o final, porque esta mensagem vai falar muito no seu coração nesta noite. Eu quero aqui desejar uma ótima noite para cada um de vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente na sua vida e de toda a sua família. Estamos chegando aqui com a oração da noite. Eu não sei qual é o horário, o dia, a data que você vai estar ouvindo esta palavra, mas desejo uma ótima noite, um bom dia, uma ótima manhã, madrugada. Que a mão do Senhor esteja sempre presente, vos abençoando. Quero aqui agradecer a companhia de cada um dos irmãos que me acompanham todos os dias aqui neste canal. E você que me ouve pela primeira vez, seja bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, eu convido você a fazer parte desta linda família de oração. É gratuito, você não paga nada, é de graça. É só você se inscrever aqui no canal, aciona o sininho e todas as vezes que eu colocar a oração aqui no canal, você será notificado, avisado pelo YouTube que saiu a oração nova. E logo abaixo aqui tem os comentários, é onde você pode deixar os seus pedidos de orações, seus agradecimentos, testemunho, e estaremos aqui pronto para orar por você e por todos aqueles que você colocar aqui nos comentários, estaremos orando, amém? E o seu like, seu joinha é muito importante para nós aqui no canal, amém? Deixa sempre o seu joinha aqui no vídeo, amém? Deixa aí um comentário e isto nos ajuda bastante. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos esta linda palavra, a qual Deus colocou no meu coração nesta noite. O que você acha? Deus lhe daria um emprego para você hoje e amanhã ele tiraria de você esse emprego? Deus te daria um casamento e você está ali feliz, alegre, vivendo os melhores momentos da vida, e de uma hora para outra Deus vai lá, estraga tudo o casamento, separa o casal, desfaz tudo. Você acha que Deus daria um carro para você feliz com seu carro novo, e do nada Deus vai lá e tira esse carro de você? O que você acha? Deus daria e logo depois ele tiraria? É a mensagem de hoje, é sobre isso que eu quero falar, que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que existiu um homem na face da terra, um homem muito rico, muitas terras, fazendas, muitos animais, e era muita gente que trabalhava ao serviço daquele homem. E este homem que eu estou me referindo, a história desse homem está no livro de Gênesis, no capítulo 22 e o versículo 1 em diante. Como a leitura é extensa e o tempo aqui é curto, então eu falo aqui o livro, o capítulo e o versículo, para que você possa ler mais tranquilo aí na sua casa e ir mais a fundo nesta leitura. Então marca aí, Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Estou falando do patriarca conhecido no mundo inteiro, Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele era muito rico. Tinha muita gente que trabalhava para ele, muitas criações. Mas ainda faltava algo na vida deste casal. Eles não tinham herdeiro, eles não tinham filho. Só que Abraão já se encontrava muito idoso, já de idade, e Sara também.
Abraão estava com seus 100 anos de idade e Sara com 90. Mas eles tinham um desejo de ter um filho, o qual no percorrer de todos esses anos, eles não tiveram esse filho, porque Sara, ela era estéril, não engravidava. E além disso, para piorar, aquela fase que a mulher tem uma vez por mês, já tinha passado também. Mas Deus, vendo o coração daquele homem, o desejo do seu coração, Deus envia um anjo para ir lá na tenda de Abraão e levar a mensagem de Deus para ele. E o anjo chega ali e fala para Abraão que Deus tinha ouvido a sua oração e que Deus ia lhe dar um filho, ao qual ele tanto desejava. Sara estava dentro, o anjo conversava com Abraão do lado de fora da tenda, e Sara, ela se encontrava dentro da tenda. E atrás ali, da porta da tenda, ela ouviu o anjo falando isso para o seu esposo. E ela riu. Por que ela riu? Porque ela era estéril, ela já não tinha mais aquela fase que a mulher tem uma vez por mês. Então de mim nada vai acontecer. Quer dizer, ela não acreditou na mensagem que Deus mandou o anjo levar. Ela riu. É impossível. O meu velho está com 100 anos, eu com 90. Como vai, né? Como que vai sair um filho de nós? Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Apesar que aconteceu algumas coisas na vida do casal, envolveu Agar, envolveu o filho Ismael, que não era o filho que Deus prometeu. É uma história muito longa, tem que ser num outro vídeo, né? Para eu poder entrar nessa parte. Mas hoje eu quero falar do filho de Abraão, do Isaac. E Deus trabalhou na vida daquele casal. Sara engravida aos 90 anos de idade e Abraão com seus 100 anos. E nasce um lindo menino e todo mundo ficaram felizes pela alegria do povo, o povo rindo, todo mundo alegre. Deus deu o nome daquela criança Isaac, que significa riso. Abraão ficou muito agradecido a Deus, feliz. E o menino cresceu, ficou um moço, um rapaz, ali na batalha com o pai, trabalhando. Mas quando foi um certo dia, Deus veio e fala com Abraão: Abraão, eu realizei o teu sonho. A tua vontade te deu um filho. Agora é a hora de você realizar o meu sonho, o meu desejo. E eu quero lhe fazer um pedido. Abraão ficou meio assim: eu quero o seu filho. Eu quero que você mate o seu filho e queime ele na fogueira, para que eu receba como holocausto. O coração de Abraão naquele momento disparou. Que pedido duro que o Senhor Deus fez. E um pedido difícil de se realizar. Como pode? Eu imagino assim na mente de Abraão, ele pensando dentro da mente dele: como pode? Deus sabia que eu não tinha filho, que era o meu sonho ter um filho, ele me deu, agora ele pede o meu filho de volta, ainda de maneira trágica. Eu, com as minhas próprias mãos, ter que tirar a vida do meu filho. O anjo entregou o recado ali e falou assim: Deus pediu para você fazer. Eu acredito que naquela noite Abraão nem dormiu, desinquieto. E ele manteve aquele segredo, não comentou nada com a sua esposa, chamou 2 dos seus companheiros que trabalhavam para ele, arriou o jumento, preparou a lenha
e pegou a estrada com seu filho Isaque. E foram para o monte que Deus tinha ordenado para eles. Foram pegar a viagem. Uma viagem longa de 3 dias. Imagino que angústia no coração daquele homem. Durante aquela viagem, o que será que eles conversavam? Isaque indo para um lugar sem saber para onde e sem saber o que iria acontecer com eles. E quando estava chegando ao determinado lugar ordenado por Deus, Abraão pede para os seus 2 companheiros ficarem ali, olhando a jumenta, cuidando ali dos animais. E Abraão, dali em diante, ele segue a pé, só ele e seu filho, e a lenha. E quando chega ali no determinado lugar, o filho de Abraão, Isaque, acha muito estranho. Por quê? Aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? Isaque já começou a achar muito estranho o que estava acontecendo ali. E ele pergunta para o seu pai: meu pai, aqui está a lenha, o fogo, mas eu estou olhando aqui para tudo quanto é lado, cadê o cordeiro? E o pai Abraão, com seu coração triste, angustiado, dolorido, ele olhou no seu filho e falou: filho, Deus proverá. Olha que palavra. Os irmãos já imaginou o peso, o poder que tem esta palavra? Deus proverá. É a mesma coisa um filho pedir comida e naquele dia não ter. Mãe, não tem comida? Deus proverá. Quer dizer, não tem, mas Deus vai prover. Deus vai preparar. Deus vai mandar. Deus vai agir. A palavra Deus proverá é isso. E quando Abraão fala Deus proverá, ele ainda estava naquela esperança. Não é possível que Deus vai deixar eu fazer isso. Aí o pai Abraão fala para o filho: Deus proverá, mas o cordeiro de hoje é você, meu filho. O menino assustou: pai, o senhor vai me matar? Filho, é pedido e ordem do nosso Deus. Eu não posso desobedecer a Deus. Eu tenho que obedecer às suas ordens. E ali tirou as vestes do filho, colocou uma venda nos olhos, amarrou mãos e pés, colocou em cima da lenha. E quando Abraão pega o cutelo, não sei se vocês sabem o que é cutelo, quem já trabalhou na roça, já cortou muito arroz de cutelo, né? Sabe o que é cutelo? Ele é tipo uma meia-lua, tipo uma foice, né? E ali, quando Abraão pega o cutelo, que ele erga as mãos para cima, segurando aquele cutelo, todo trêmulo, com as lágrimas rolando no seu rosto, na sua face, de ter que tirar a vida do seu próprio filho, para não negar o pedido de Deus. E quando ele erga a mão, que ele vai para descer o cutelo, para separar o pescoço do menino, o anjo grita, um anjo clama do alto: Abraão! Quando o anjo fala Abraão, ele já estava descendo o cutelo, ele segura nos ares o cutelo assim, e ele fala: eis-me aqui. E o anjo torna a falar: Abraão, não faça nenhum mal, não faça mal ao teu filho, porque Deus viu que você realmente é um homem de fé e obediente, de chegar ao ponto de não negar o seu único filho. E quando o anjo falou essas palavras,
um cabrito, um carneiro. Ele berra, e Abraão, quando ele olha pro lado, tá ali o cordeiro preso em uma galha de uma árvore ali, enroscou o chifre ali. E Abraão foi lá, pegou, sacrificou no lugar do filho, e ali foi oferecido o holocausto a Deus. E Abraão pôde voltar para sua casa feliz com seu filho. Então é isso, meus amados. Você acha que Deus ia deixar o pai matar seu filho? Jamais. Mas Deus fez uma prova de fé para provar para a humanidade, para o mundo, que Abraão era um homem de Deus, temente, obediente. E hoje, quantas pessoas que não ouvem a voz de Deus? Quantas pessoas lêem na Bíblia, ouvem a palavra, não faça isso, não faça aquilo, que isso causa tristeza para Deus, Deus não se agrada, abominação, Senhor teu Deus. Mas o homem passa por cima da palavra, não está nem aí, né? E naquele dia da salvação, no dia que Jesus vem buscar a igreja, no dia do julgamento, como vai estar a sua vida diante de Deus, né? Então essa é a mensagem de hoje. Não dá mais tempo de expressar. Tenho 3 minutos e pouquinho só para a oração, para terminar o vídeo. Convido você a fechar seus olhos, leva seu pensamento a Deus e vamos orar e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te glorifico e te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pelo pão de cada dia, pelo meu trabalho. Te agradeço pela minha família. Te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, as palavras que o Senhor colocou na minha boca para ser anunciada nesta noite. Que cada ouvinte que ouviu esta palavra seja fiel a Deus, seja temente a Deus, seja obediente a Deus, sempre fazendo o que Deus manda, não o que nós queremos. Nesta noite, Deus, eu peço ao Senhor nesta oração para abençoar todos que estão sintonizados neste canal. E eu quero colocar nas mãos do Senhor todas aquelas pessoas que estão doentes, enfermas, que o Senhor possa curá-las nesta noite de todas as enfermidades. Coloco nesta oração também, nesta noite, aqueles que estão nos vícios das drogas, da bebida, que está no mundo do crime, aqueles que saíram de casa, estão morando na rua. Meu Deus, faça uma obra na vida destas pessoas. Liberta de todos os espíritos malignos, espírito dos vícios. Em nome de Jesus, eu coloco nesta oração todos os casais que estão com o casamento em crise, família destruída. Que a mão do Senhor venha operar um milagre, venha transformar esta família, salvar este casamento, que seja transformado e lapidado. Todo espírito de divisão venha cair por terra em nome de Jesus. Apresento nesta oração todos que deixaram seus pedidos de orações aqui no canal, aqui nos comentários. Que o Senhor abençoe a todos, que sejam abençoados. Abençoe, meu Deus, todos que compartilharam esta palavra e abençoe todos que receberam de bom agrado. Que o Senhor guarde a casa e a família de todos. Abençoa também, meu Deus, aqueles que trabalharam o dia todo e agora se encontram no seu lar e no seu descanso. E aqueles que já estão no trabalho da noite, aqueles que vão trabalhar, os que foram para a escola, que o Senhor guarde todos nesta noite em nome de Jesus. É o que eu te peço, te glorifico e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória! Desejo uma ótima noite para todos vocês, para todos nós, né?
e até a próxima oração, se assim o Senhor Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus.